Oi, boa noite! Vamos começar mais uma live? Vamos esperar algumas pessoas entrarem aqui pra gente poder conversar melhor. Quem tá assistindo a gravação já dá pra ir direto ao ponto, né? Mas quem entra ao vivo, a gente espera um pouquinho a pessoa entrar. Mas só retomando, a gente vai conversar hoje sobre os riscos que uma pessoa corre quando ela acha que tem TDAH, mas não fez a avaliação correta. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite, Naila. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Vamos conversar sobre algo importante hoje. Muita gente acha que tem TDAH, mas nunca fez avaliação e fica achando que tem TDAH e, enfim, não faz nada sobre isso, né? E corre alguns riscos, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Carnaval tá chegando, né? Vai viajar? O que vocês vão fazer? Eu tô definindo minha agenda aí de atendimentos pro carnaval. Definindo aí como que vai ser, repondo sessão, modificando com os pacientes. Tô nessa luta aí. Será que o meu microfone tá tudo certo? Me digam se vocês estão me escutando, tudo normal, se tá tudo certo. Deem esse feedback, por favor. Porque teve uma vez que eu entrei, não sei o que aconteceu, mas vocês não estavam me escutando. Então, se vocês não estiverem escutando, me avisem. Aliás, me digam se vocês estão me escutando. Boa noite, Marx. Tá tudo certo com o áudio? Que daí a gente já pode começar. Tem um delayzinho, né, entre eu fazer a pergunta e a resposta chegar até mim. Ah, agora chegou. Tá escutando. Beleza. Então, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu ver se eu... queria desafiar vocês a mandar essa live para aquela pessoa que você ouve falando que ela acha que tem TDAH, mas que você sabe que ela nunca passou por uma avaliação. Então hoje ela vai conseguir criar um pouquinho mais de consciência sobre a importância de fazer uma avaliação. Manda essa live para ela. Coloca aqui no aviãozinho para mandar para ela, que você pode estar ajudando essa pessoa de alguma forma. Boa noite, Gil, tudo bem? Bom, vamos lá então, vamos lá pro conteúdo. Eu já ouvi bastante gente afirmando que tem TDAH, mas que na verdade nunca foi avaliado por um profissional. A pessoa tem certeza, né? Ela diz que tem certeza que tem TDAH, mas aí quando você pergunta, você já fez avaliação? Não. Então como que ela pode saber, né? Ou também pessoas que ficam dizendo, eu acho que tenho TDAH, mas nunca vão atrás de uma resposta. Nunca vão atrás de uma avaliação para ter certeza se tem mesmo TDAH ou não. Você já ouviu esse tipo de frase também? Conhece algumas pessoas que dizem que tem TDAH, mas não fizeram avaliação? Ou que ficam falando, eu acho que tenho, mas nunca vão atrás de uma avaliação. Isso, inclusive, é um sintoma de TDAH, a procrastinação. Faz parte do quadro de TDAH. Não é exclusivo do TDAH, mas faz parte do quadro. Então, acaba sendo comum a pessoa que tem TDAH demorar muito para buscar uma avaliação e, de fato, ir atrás disso, né? Ela acaba procrastinando bastante. Só que a pessoa que não busca uma avaliação, ela paga um preço caro por isso. E eu quero trazer essa consciência hoje. Quero trazer 5 riscos que uma pessoa corre quando ela acha que tem TDAH, mas não faz a avaliação. Tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Boa noite, Jonas. Vamos falar então dos 5 riscos, pelo menos 5, né? Tem mais, mas 5 riscos que uma pessoa corre quando ela acha que tem TDAH, mas não fez uma avaliação, está procrastinando passar por uma avaliação. O primeiro risco é a pessoa ficar na dúvida para sempre. Esse lugar de dúvida, ele é perigoso, tá? Porque a pessoa fica estagnada. Ela não sai do lugar, ela fica com aquela dúvida, será que eu tenho? Ora ela acha que tem, ora ela afirma para ela mesma que tem TDAH, mesmo não tendo feito avaliação, e ela não faz nada com isso. Ora ela desconfia se tem, não sabe se tem, mas também não vai atrás de uma resposta, tá? Das duas formas a pessoa está se enganando, né? Porque nada está sendo feito para solucionar a situação. Ela não sabe se ela tem de fato, né? E ela não está indo atrás de uma solução. Então, é um grande risco você ficar na dúvida para sempre e nunca ir atrás de uma resposta. O segundo risco que a pessoa corre, que eu separei aqui para trazer para vocês, é
alimentar a ansiedade dela. Inclusive, é muito comum que a ansiedade seja uma comorbidade do TDAH, ou seja, um transtorno que caminha junto com o TDAH. E muitas vezes vem como consequência do TDAH. Então, o TDAH pode estar gerando alguns transtornos e um deles é a ansiedade, inclusive o mais comum, tá? Um dos mais comuns, tem outros também que são comuns, tipo transtorno de aprendizagem, dislexia, descalculia, etc. Então, a dúvida, ela vai alimentar a ansiedade, porque se trata de algo desconhecido, certo? Tudo que a gente não conhece, a gente não tem controle e acaba gerando ansiedade, tá? E a ansiedade, ela é uma emoção que ela vai se referir a algo, a uma possibilidade de um possível perigo do futuro, alguma coisa ruim que pode nos atingir no futuro, tá? Mas se está no futuro, você concorda comigo que a gente não pode fazer nada? Assim, a gente não pode agir sobre aquela situação, porque é uma possibilidade, não é nenhuma certeza, é uma possibilidade do futuro ainda. Então, no caso, né, nesse caso que eu estou abordando aqui com vocês, a pessoa ela pode ficar ansiosa com a possibilidade de descobrir no futuro que ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Só que, então ela pode fugir por conta disso, né? Eu não quero descobrir que eu tenho, é um perigo descobrir que eu tenho. Só que não descobrir é pior. Primeiro porque um perigo conhecido, ele é muito menos amedrontador do que um perigo desconhecido. Por quê? Um perigo desconhecido, a gente fantasia muito sobre a situação. A gente tem espaço na nossa mente para pensar muitas coisas sobre a situação que podem nem ser verdade, então a gente pode aumentar muito a situação. Pode não ter nada a ver com a realidade, né? E algo que é conhecido, a gente sabe exatamente do que se trata e como lidar com aquilo. Então, não saber se tem TDAH, ficar achando que tem e não ir atrás da resposta, pode alimentar ainda mais a ansiedade, tá? E é um risco. Boa noite, Lu. Que bom que você está aqui. Estou falando dos riscos que uma pessoa que acha que tem TDAH corre quando ela acha, mas não vai atrás de uma avaliação, tá? Então, eu já trouxe 2. Ficar na dúvida para sempre, e ficar na dúvida é um risco, porque faz a pessoa ficar estagnada e ela se engana, achando que sabe se tem ou não, achando que tem, né, o TDAH, mas nunca fez uma avaliação, e nunca vai atrás de uma solução. E ela também alimenta a ansiedade dela, tá? Então, eu falei desses 2 pontos, por enquanto. Alimenta a ansiedade porque ela fica na dúvida, e é uma possibilidade do futuro. Será que eu vou descobrir que tem TDAH? Será que não? A questão é que descobrir se tem TDAH não muda o fato de você já ter TDAH agora, nesse momento. Qualquer pessoa que está aqui me ouvindo agora, que já é adulto, ou já tem TDAH agora, ou não tem TDAH agora. Não vai mudar você descobrir. O que muda ao descobrir é que você vai conseguir lidar. Você vai conseguir tratar aquela questão. Então, não vai mudar o fato. Você descobrir que tem, não cria o transtorno. Ele já está ali. Mas daí você cria a possibilidade de lidar com aquilo que apareceu. O terceiro risco é ter certeza sem ter uma base real. Tá? Pior do que ficar na dúvida se tem TDAH ou não, é ter certeza que tem sem ter feito uma avaliação, sem ter base para afirmar isso, né? Por quê? Porque a pessoa pode acabar ela achando que tem TDAH, tendo certeza que tem, mas sem ter uma base, sem ter um diagnóstico, ela pode acabar investindo em algo que ela não tem. Então, por exemplo, ela pode comprar muitos livros sobre o assunto, o que é difícil para quem tem TDAH, mas pode acontecer, né? O pior, ela pode comprar livros e não ler, né? Mas ela está investindo em algo que ela não tem, ou que ela não sabe se tem. Então, ela compra livros sobre o assunto, ou ela até faz terapia para tratar o TDAH, só que ela não tem certeza se ela tem. Ou ela tem certeza, mas não necessariamente ela tem. E na terapia, a gente vai lidar com o que o paciente traz. Quando ele traz que tem um diagnóstico, então eu tenho TDAH e quero lidar com o TDAH, o ideal seria o profissional investigar como que aquela pessoa tem certeza, como que ela foi avaliada. E daí ela pode descobrir se ela realmente tem o TDAH ou não, se ela realmente foi avaliada ou não. Mas tem muitos profissionais que talvez não vão nem questionar isso. E daí vão investir ali no processo de terapia com você para tratar o suposto TDAH que você pode não ter, entende? Então é um risco você ter certeza sem ter base, porque você pode estar tratando, investindo em algo que talvez você não tenha, tá? Outro risco, dentro desse risco ainda, é a pessoa não ser devidamente orientada sobre o que fazer. Porque parte do processo de avaliação é orientar também sobre o que fazer. Então, você está sendo diagnosticado com TDAH e os próximos passos são esses. Se a pessoa não faz avaliação, ela não vai saber exatamente o que fazer. Ela vai achar o que ela tem que fazer e ela vai no achismo mesmo, tá? A questão é que a gente, em terapia, trata
as causas, tá? A gente trata o sintoma considerando as causas. E se o que você tem, né, os sintomas que você tem, não tem como causa o TDAH, mas eu tô lidando como se fosse, talvez você nunca tenha resultados. Então a gente sempre vai tratar o sintoma com base na causa. E se você acha que tá me falando que tem TDAH, mas na verdade nunca fez avaliação e o profissional não investigar de onde veio essa afirmação, você pode estar tratando algo que não é a causa. Podem ser outras causas. Esses sintomas que você tem que parece TDAH podem ter outras causas. Então você corre o risco de estar investindo em algo que você não tem, na verdade. O quarto risco, de 5 que eu vou trazer aqui hoje, é de fato você nunca tratar. Tá? Então você não trata porque você não sabe como tratar, porque você não entendeu a importância de tratar, porque você não passou por uma avaliação. E a avaliação não é só para o profissional te avaliar e te dar uma resposta. Ele vai te orientar sobre o que fazer, como eu falei. Então, um risco também é nunca tratar. E não tratar é um risco porque o TDAH, você não tratar o TDAH significa que você vai ter que conviver sempre com aqueles sintomas e prejuízos. Provavelmente para sempre, porque se você não trata, você não tem como lidar com aquele problema. E não é uma questão assim tão fácil de lidar. Envolve um trabalho profissional, envolve toda uma avaliação profissional e orientação, né, profissional sobre o que fazer. Então, você não tratando significa que você pode ter um desempenho insatisfatório em todas ou quase todas as áreas da sua vida, tá? E você pode sofrer muitas consequências com isso. Tá? Uma outra informação importante sobre não tratar e por que é um risco é porque o TDAH ele é uma disfunção executiva, ou seja, tudo que envolver a ação vai ser difícil para quem tem TDAH. Tá? Só que assim, o que não envolve ação na nossa vida? A gente precisa fazer um monte de coisa e sempre vai envolver ação. Sempre vai ter a necessidade de uma ação específica ali, certo? Então, ter uma disfunção executiva, como é o TDAH, significa ter dificuldade para executar as coisas, para colocar em ação. Tá? E isso vai envolver várias áreas da sua vida, né? Então, nunca tratar vai acarretar no próximo risco que eu vou falar com vocês, que é o quinto risco, que é nunca ter resultados satisfatórios na vida. Não fechar um diagnóstico pode envolver nunca tratar o transtorno, certo? Como a gente está construindo essa linha de raciocínio. Porque a pessoa não tem certeza, então dificilmente ela vai se envolver de fato no tratamento para aquela situação. E na prática isso pode acarretar, né? Isso significa ter riscos em, por exemplo, nunca terminar ou nunca começar de fato uma faculdade, né? Nunca dar esse primeiro passo de fazer uma faculdade, uma formação, ou até começar, mas nunca conseguir terminar, que vai ter muita dificuldade. Como eu falei, o TDAH é uma disfunção executiva, então vai ter dificuldade com tudo que envolve uma faculdade, né? E tudo isso e faculdade envolve muitas ações. Então vai ter dificuldade, ou até vai fazer, mas vai fazer com muita frustração, vai ter muitos problemas com isso, tá? Não tratar e não ter resultados satisfatórios na vida também significa talvez nunca conseguir guardar dinheiro para realizar algum sonho importante, comprar uma casa, fazer uma viagem, comprar um carro. Então, talvez nunca tratar signifique isso. E é um risco que você, que acha que tem TDAH, mas não foi avaliar, está correndo. Um outro risco que você corre é nunca parar no emprego. Ou por ser sempre demitido, ou por você mesmo não conseguir parar no emprego. Porque quem tem TDAH tem a necessidade, muitas vezes, de ir atrás de novidades, fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, você corre o risco de não parar nenhum emprego, nunca se estabelecer de verdade em algo, tá? Ou também um risco que você corre, uma outra área da vida, é ter brigas infinitas com seu parceiro, sua parceira, por combinados que não foram cumpridos. Vocês fizeram combinados e você não conseguiu cumprir, porque é uma dificuldade sua, provavelmente, se você tiver TDAH, e é isso que a gente está falando, né, de você descobrir se você tem ou não. Conversas que não tiveram a devida atenção, porque quem tem TDAH vai ter uma dificuldade maior se não for tratado, de prestar atenção no que a pessoa está falando, e, enfim. Você sabe a importância disso no relacionamento, né? Então, você corre muitos riscos por não ir atrás de um diagnóstico, por ficar afirmando que tem, sem ter base, ou por ficar na dúvida e não ir atrás de uma confirmação. Tá? Então, para motivar você, te incentivar a buscar uma avaliação, trouxe 4 pontos aqui. Ter um diagnóstico de TDAH não é legal, não é agradável, mas saber o motivo
pelo qual você tem essas dificuldades é libertador. Importante saber. Importante saber que você não tem culpa por aquilo que as pessoas te culpam, que é uma condição que você tem e que dificulta as suas ações, dificulta várias coisas na sua vida, que interferem em várias áreas. Então, ter o diagnóstico não é agradável. Mas se você já tem o TDAH, é melhor você saber que você tem. Tá? Vai ser libertador você saber que as suas dificuldades têm uma causa. O segundo ponto para te motivar a buscar uma avaliação. Você finalmente vai poder parar de se julgar e talvez até de ser julgado por dificuldades que você tem. Tá? Por não conseguir muitas vezes fazer coisas que outros adultos conseguem fazer. Você observa as pessoas conseguindo e você não. Tá? O TDAH não é culpa e nem escolha sua. Tá? Só que ele determina muito na sua vida. Então é importante você identificar a causa do que você está lidando, as dificuldades que você está lidando. Né? Um terceiro ponto que eu queria trazer para te incentivar a buscar a avaliação. Não é tarde para buscar uma avaliação agora. Agora. Não é tarde para buscar uma avaliação. É tarde se você deixar para depois, porque o depois pode nunca chegar. Então, agora não é tarde. Talvez você pense, mas eu já tenho, 30 anos, eu já tenho 25 anos, eu já tenho 50 anos, já tenho 60 anos. Não é tarde para buscar uma avaliação agora. É tarde se você for buscar depois. Depois eu busco, depois talvez nunca chegue. Principalmente se você tiver TDAH mesmo, porque daí você vai procrastinar muito e talvez nunca busque. E talvez passe uma vida tendo resultados insatisfatórios e infeliz com a sua vida, não conquistando seus sonhos. Um outro ponto é você poder fazer a avaliação e descobrir que talvez não tenha TDAH. E daí você vai tirar essa dúvida da sua vida, você não vai ficar achando que tem. Você vai ter certeza que não tem, talvez. É uma possibilidade. Então, nos dois casos é importante fazer a avaliação. Se você tiver, para você saber o que você tem e conseguir tratar. E se você não tiver, para você saber que não é isso. E poder ficar livre dessa dúvida. E talvez buscar, talvez não, com certeza buscar a outra causa, né? A outra possível causa para essa situação. Aí você tira o TDAH de questão. Você não fica achando que tem. Você tem certeza que não tem daí. Então, nos dois casos, tendo TDAH ou não tendo, é importante buscar a avaliação. Mas você só vai saber se você fizer a avaliação, certo? Queria te desafiar mesmo, assim que a gente encerrar essa live, você mandar esse conteúdo para alguém que você sabe que acha que tem TDAH ou que você acha. Uma pessoa que tem falado que, não, eu tenho TDAH, mas nunca fez uma avaliação. Ou a pessoa que acha que tem, mas nunca foi atrás da resposta. É muito fácil a pessoa estar procrastinando mesmo buscar a avaliação, como eu falei, né? A procrastinação é um dos sintomas do TDAH. Mas talvez ela não esteja buscando justamente porque ela não tem noção da importância de ter uma resposta, de ter um diagnóstico fechado por um profissional. E se ela buscar pelo seu incentivo, talvez você esteja salvando uma vida, que poderia ser muito diferente se ela tivesse respostas e tratamentos. Então você pode estar, sim, salvando uma vida se você ajudar essa pessoa. E eu incentivo que você mande essa live, se fizer sentido para você, mandar esse conteúdo para essa pessoa poder assistir. Não é uma live grande, né? Eu gosto de trazer conteúdos objetivos já para não ficar uma coisa muito extensa e não cansar vocês, tá? E outras pessoas possam assistir também. Até porque quem tem TDAH não tem muita paciência de ficar muito tempo aqui, não. Então, quis trazer um conteúdo objetivo, mas te ajudando a se conscientizar sobre essa importância. Certo? Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Fez sentido para vocês isso que eu falei? Se você sentir vontade, pode colocar aqui nos comentários, senão você pode me mandar uma mensagem também depois. Certo? Às vezes demora um pouquinho para chegar aqui a mensagem, mas pode ser que ninguém tenha mandado nada mesmo. Só vou esperar um pouquinho para ver se alguém mandou alguma coisa. Chegou muito aqui. Fez muito sentido. Isso, né? Como tem esse delay, é difícil às vezes saber qual foi a frase que eu falei que você escreveu muito, né? Mas eu imagino que tenha sido isso. Legal, que bom que fez sentido. Então lembra de mandar essa live para aquela pessoa que acha que pode ter TDAH, lembrando que TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas que nunca buscou uma avaliação. Tô vendo que tem gente chegando agora, a gente tá encerrando a live, mas vai ficar salva, então vai ali no meu perfil e assiste, porque já vai estar disponível já, tá bom? Vou marcar a validação pelo Luiz Henrique. Avaliação, certo?
certo? Só me mandar uma mensagem que a gente conversa daí sobre avaliação, tá bom? Gente, muito bom estar aqui com vocês, uma boa noite. Eu quis antecipar hoje porque eu falei pra vocês que eu tô fazendo um curso, né, sobre avaliação de TDAH, para eu aprimorar as minhas avaliações que eu já tô fazendo. Então eu precisei antecipar para conseguir participar da aula. Mas muito obrigada pela companhia de vocês, sempre muito bom estar por aqui. Se vocês ficarem com dúvidas ou pensarem em algo depois, só me mandar uma mensagem, tá bom? Um beijo, pessoal, e boa semana.